Prontos para continuar a estudar a nossa lição? A gente está na terça-feira agora, onde traz 1000 vezes mais numerosos. Hoje em dia a gente vive numa sociedade onde as famílias são muito pequenas, né? São muito reduzidas, por uma série de motivos, principalmente financeiros, né? A gente tem famílias muito pequenas, mas a gente sabe que a gente não precisa ir tanto tempo atrás para a gente se lembrar que as famílias não eram tão reduzidas assim como são hoje em dia, por inúmeros fatores, né? A televisão, os anticoncepcionais, a forma que as pessoas viviam e uma série de outras realidades da sociedade há um tempo atrás. E se a gente volta na época de Moisés, a gente sabe que existiam muitas pessoas que saíram do Egito para tal terra prometida. Moisés pediu para que o povo fosse abençoado por Deus e para que Deus multiplicasse o povo. Vocês se lembram da história de Abraão, quando Deus falou para Abraão que ele ia ser pai do quê? De uma grande nação, que os filhos dele seriam como as areias do mar, a areia do mar, as estrelas do céu e tudo mais. Bom, o tempo passou e agora o povo de Israel estava no deserto e eles estavam vagando ali no deserto. Lembra que a gente falou sobre isso ontem? Durante 40 anos. Deus abençoou tanto aquele povo. Aquele povo se multiplicou de uma forma assim assustadora, que os estudiosos dizem que o número de pessoas era de 3 a 4 milhões de pessoas. É muita gente, liderado por Moisés, e Moisés liderado por Deus. É sempre muito importante a gente se lembrar disso. A grande liderança não era de Moisés, era de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus de ordem. E ele precisava que as coisas fossem feitas com ordem. Foi Deus que falou para dividir o povo em tribos. Foi Deus que falou para Moisés juntar 70 homens, né, que eram considerados homens íntegros no meio do povo. Foi Deus que mandou, que deu a ordem onde cada tribo ia ficar. Foi Deus que explicou como que ia ser construído o tabernáculo. Vocês entendem que nosso Deus é um Deus de ordem? Se essa frase, né, essa máxima de que nosso Deus é um Deus de ordem, não servir para que a gente entenda que a nossa vida precisa de ordem, a ciência traz uma série de outros motivos para que a nossa vida tenha ordem. Vocês já lavaram a louça? Eu não sei se vocês, mas eu, quando vou lavar uma louça e tem aquela bagunça na pia, primeiro a gente faz o quê? As donas de casa sabem responder junto comigo. A gente organiza a louça para depois a gente começar a lavar. Sabe aquelas pessoas que limpam a casa inteirinha ao mesmo tempo? Então, você está com a casa inteirinha de pernas para o ar, mas não tem nenhum cômodo. Isso, para mim, isso é desesperador. Eu preciso arrumar um cômodo, depois vou para outro, depois vou para o outro. Sabe quando a gente vai colocando as coisas em ordem? A ordem é recomendada pela ciência. O que fala a respeito do nosso ambiente de trabalho? A nossa mesa deve ter menos bagunça possível. Quando nossos filhos estão fazendo aula, né, agora de uma forma assim que a gente entende muito prática, a tal da aula online, o que eles pedem que tem em cima da mesa, por exemplo, junto com o computador? Somente as coisas que eles vão usar. Por quê? Porque se tiver muita coisa, para se distrair é um dois. Pessoas que têm TDAH ou que têm hiperatividade, o que elas precisam? Elas precisam ter um ambiente limpo, sem distrações. Para quê? Para que aumente a produtividade, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Nosso Deus, que é muito mais inteligente do que qualquer cientista, já deu desde o início, desde a criação tinha ordem. As coisas não foram criadas todas juntas, elas foram criadas cada tipo em um dia diferente, numa sequência lógica e ordeira. Deus pede que a nossa vida seja uma vida organizada. Eu sei que isso é muito difícil. É difícil para todo mundo, para mim, para vocês também. Eu me lembro quando eu era adolescente, minha fase adolescente, não foi uma fase assim super organizada, eu era uma moleca, eu tinha as coisas tudo bagunçadas, minha mãe passou uns momentos muito difíceis na minha adolescência, porque eu não era muito apegada às coisas organizadas, eu não me importava se a roupa suja estava com a roupa limpa, essas coisas do tipo. E eu me lembro muito, não sei quantas vezes minha mãe falou para mim uma frase: Carla, tá no espírito de profecia,
diz que assim como está a sua gaveta, está o seu coração. E na época que ela me falava isso, eu dava a menor bola, na verdade, não era uma frase que me impactava. Mas depois de um tempinho, quando eu tive a minha própria casa, eu ficava desesperada quando as coisas estavam fora do lugar. E podia abrir qualquer gaveta na minha casa que estava tudo no seu devido lugar. E aí eu me lembrava da frase que minha mãe dizia: como está a sua gaveta, está seu coração. Nosso Deus é um Deus de ordem, ele pede que a gente tenha ordem em tudo, né? Não só nas nossas atividades da igreja, eles estão de uma forma muito clara que a igreja deve ser uma igreja organizada, mas que a nossa vida financeira, a nossa vida matrimonial, a nossa saúde, o nosso sono, a gente deve ter ordem e deve ter equilíbrio, porque isso impacta diretamente na nossa qualidade de vida, diretamente na nossa saúde mental, e é através da nossa mente que Deus se comunica com a gente. Por isso é tão importante que a gente tenha um corpo saudável, além de ser o templo do Espírito Santo, é através da nossa mente que Deus se comunica com a gente, que a gente possa botar tudo no lugar, que as nossas gavetas, não somente físicas, mas as nossas gavetas mentais e espirituais estejam organizadinhas para que Deus possa ter uma conexão melhor com a gente, que a gente possa entender melhor a respeito do amor dele e dividir o amor dele com tantas outras pessoas. Amanhã a gente continua. Eu espero vocês.